Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Começo essa homilia no dia de hoje vos fazendo uma pergunta: como você lida com o defeito dos outros? Como você lida? Como é que você encara, reage aos defeitos dos outros? Aqui os mestres da lei e os fariseus queriam pegar Jesus de algum modo, de alguma palavra, algum jeito. Jesus eles não conseguiram pegar. Jesus não erra. Mas nós, por mais virtuosa que seja uma pessoa, ela sempre vai ter algum defeito. Por mais que nós queiramos acertar sempre, tem um momento que nós erramos. É próprio nossos seres humanos. Nós vamos nos aperfeiçoando cada vez mais, mas não somos perfeitos. E queremos e precisamos desejar de fato a perfeição, ou seja, tudo aquilo que nos torna imperfeito, tudo aquilo que nos afasta da vontade de Deus, tudo aquilo que nos leva ao pecado, deixando. Esse é o caminho de conversão, mas não chegamos lá ainda, estamos a caminho de. Portanto, se nós quisermos pegar, usar até essa expressão, qualquer pessoa, em uma palavra, em um gesto, nós conseguimos. É por isso que eu comecei fazendo a pergunta para você: como você lidar com o defeito dos outros? Na medida que vocês forem convivendo com o Padre Helenildo, verão muitas qualidades, mas também muitos defeitos. Assim como na medida que eu for convivendo com vocês, irei ver muitas virtudes e qualidades, mas também perceberei defeitos. E é preciso nós termos cuidado para saber lidar com os defeitos dos outros. Porque senão a gente vai ficar o tempo todo quero ver na hora que ele vai falar. Como é que ele vai falar? Como é que vai fazer? A gente fica, parece, rezando, nem sei se existe esse tipo de expressão, mas usarei, rezando para o outro errar. Desejando que o outro erre. Coisas que os fariseus assim o fizeram. E também os mestres da lei. Queriam pegar Jesus em uma palavra, em um gesto, de um modo, de um jeito. E olha que baseado em quê? No cumprimento da lei. Estou falando de mestre da lei, não estou falando de qualquer Zezinho não, mestre da lei, fariseu, conhecedor da lei, mas baseado na lei queria pegar Jesus, aquele homem, coitado, com a mão seca. Ele eu quero ver se vai curar dia de sábado, porque dia de sábado não pode fazer nada. Baseado na lei. Conhece aquele católico que é coisinha e diz: olha, Código de Direito Canônico, documento tal. Quando você vê a pessoa usar esse tipo de expressão, já sabe que falta uma coisa nela. Ela pode ser uma ótima cumpridora da lei, mas não entendeu ainda o que é o amor. Olha o código,
olha o catecismo, olha a encíclica tal, sempre baseado a lei pela lei. Jesus ensina os fariseus e os mestres da lei que não é por aí. A lei, ela precisa ser recheada de amor, porque se não tem amor no cumprimento da lei, não tem nada. Nós corremos esse risco de sermos bons cumpridores da lei, por outro lado, não amarmos. E se nós não amamos, a lei não serve de nada. E aqui eu estou só parafraseando um rapazinho que você conhece muito bem, chamado São Paulo. A lei não serve de nada se ela não estiver recheada de amor. Porque o cumprimento perfeito da lei é o quê? É o amor. São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 10, o cumprimento perfeito da lei é o amor. Por isso que é preciso termos cuidado, não sermos meramente cumpridores de lei e faltar o amor para com o próximo. E muitas das vezes nós assim o fazemos. No nosso caso de Canção da Oia, nossos documentos, nossos estatutos. Opa, e onde está o amor? O estatuto pode estar na mão, mas o amor está onde? Código de Direito Canônico pode estar na mão, mas onde é que está o amor? Não pode faltar o amor. Nesse caso aqui, os mestres da lei e os fariseus, faltou com amor, conclusão, faltou com tudo. Baseado na lei, viviam um egoísmo, pensando em si, porque se eles tivessem pensado no outro, tudo que eles tinham desejado era a cura daquele homem da mão seca, e não estariam preocupados em pegar Jesus em uma palavra, em um gesto, não, estariam preocupados com a cura, e não estavam, por quê? Porque estavam tão envolvidos pelo egoísmo, que só conseguiam enxergar a lei. É preciso ir além, é preciso transcender a lei, sem deixar a lei, que a lei é importante, é necessária, mas precisa ir além, porque a lei pela lei mata, e eu uso simplesmente as palavras de São Paulo, a lei pela lei mata, o que liberta é o amor liberta, a lei mata, o amor salva, a lei mata, é preciso ter cuidado com esse negócio. Aquele homem tinha a mão atrofiada, os mestres da lei e os fariseus tinham o coração atrofiado, isso é pior. A mão ainda se vira, outro ajuda, mas quando a pessoa tem um coração atrofiado, é grave, é sério, que a mão não mata, pelo fato dela ser atrofiada, alguém dá de comer, mas o coração atrofiado mata. O coração atrofiado é aquele que volta somente para si, meus problemas, minhas necessidades, eu e eu, os outros que se virem. Esse é um coração atrofiado, pode dar ataque cardíaco a qualquer momento, e nós não podemos ter um coração atrofiado, pelo contrário, temos que ter um coração aberto e generoso, sempre espaço para acolher mais um coração generoso, um coração que ama, e quanto mais nós amarmos, mais nós iremos ser fiéis à lei. Olha só, não é o contrário, quem ama necessariamente é fiel à lei. Por outro lado, quem é fiel à lei, meramente pela lei, não ama, é o caso dos fariseus e dos mestres da lei que nós estamos vendo. Só que como Jesus falou para ele, e essa palavra ressoa, e hoje ele fala para nós, é preciso o Padre Helenildo rever a vida, rever se eu estou tendo um coração atrofiado, a ponto de ver a lei, exigir a lei, mas não amar. É possível, e eu estou falando de pessoas que querem amar nosso Senhor, que estão dando passos concretos de santidade. Aqui eram os fariseus, mestres da lei, pessoas ali, firme, e uma missa diária, mas é possível irmos à missa diária, e mesmo assim termos o coração atrofiado, ou seja, incapaz de amar. Que doença grave, meu Deus do céu. E eu diria que é a doença do século chama coração atrofiado.
pessoa é tomada por um egoísmo que não é capaz de ver o outro sofrendo do seu lado. Essa doença é grave. E a doença do século. Nós precisamos pedir a Deus que nos cure. Assim como Jesus curou esse homem da mão seca, possa curar também o nosso coração seco e atrofiado. Incapaz de amar, incapaz de transcender o erro, incapaz de transcender o pecado do outro. Como eu vos disse, a mão seca é uma deficiência que impossibilita de algumas coisas. O coração atrofiado leva à morte. Portanto, que nosso Senhor, nesta manhã de segunda-feira, iniciando a semana de trabalhos, de atividades, já no início, não deixemos nem para sexta-feira, muito menos para amanhã, já no dia de hoje, possamos pedir que Ele nos cure. Em vez de termos um coração seco, atrofiado, tenhamos nós um coração generoso e um coração aberto e atento às necessidades dos outros. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.